Então vamos lá. Irmãos, graça e paz. Já tivemos nosso momento de oração. Eu tenho certeza que Deus ouviu e vai responder às nossas orações. Nós não estamos apenas aqui só para orar. Se nós não tivéssemos a certeza de que Deus ouviria e responderia às nossas orações. A nossa segunda parte do culto, agora do estudo, vamos nos colocar de pé. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 46. O Salmo diz assim. Nós podemos ler todos a uma só voz. Salmo 46, em que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Leiamos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Quero convidar nosso irmão Edson Amorim para vir até aqui e orar a Deus neste momento, e logo depois nós teremos nosso momento de louvor. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, estarmos aqui reunidos em Tua presença. Te louvamos pelo Teu amor derramado sobre nós, por ter nos trazido aqui, onde já oramos, Te apresentamos as nossas súplicas e ações de graças. Nesse momento, Te pedimos que receba a nossa adoração, o nosso louvor. Com corações sinceros Te adoramos. E Te pedimos, Senhor, que fale também aos nossos corações, através do Teu servo, pastor Adalto, que irá nos trazer a palavra logo mais. Em nome de Jesus, permanece conosco, com a Tua presença gloriosa. Amém. Momento de louvor agora. Graças e paz, irmãos. Vamos ficar de pé. Vamos cantar A Grandeza do Teu Amor. Do Teu amor inunda o universo, toda a criação revela o Teu poder. Nada que acontece
teu amor inunda o universo, toda a criação revela o teu poder. Nada que acontece te foge ao conhecimento, pois lá estás e tudo vês. Deus de bondade, Deus de maravilhas, te adorarei pra sempre. Quem é como tu, Senhor, meu Deus, Criador? A grandeza do teu amor inunda o universo, toda a criação revela o teu poder. Nada que acontece te foge ao conhecimento, pois lá estás e tudo vês. Deus de bondade, Deus de maravilhas, te adorarei pra sempre. Quem é como tu, Senhor, meu Rei, meu Criador? Deus de bondade, Deus de maravilhas, te adorarei pra sempre. Quem é como tu, Senhor, meu Rei, meu Criador? Deus do infinito, Rei imortal, Santo eterno Deus, tu és Senhor, justo e verdadeiro, há poder em tuas mãos, somente te darei teu louvor, te adorarei pra sempre, te bendirei pra sempre, todos os dias, diante de todos, te adorarei, pra sempre, te bendirei pra sempre, todos os dias, diante de todos, te adorarei, todos os dias, diante de todos, te adorarei, todos os dias, diante de todos, te adorarei, te adorarei. Amém? Vamos continuar louvando, como diz lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 42. Esquadriemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Senhor.
igreja pode sentar. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Nós vamos pensar um pouco hoje sobre os versículos 1 e 2, Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo que tens feito em nossas vidas, porque Tu és o dono e o Senhor de cada um de nós. Agradecemos, ó Pai, por esta igreja que nos acolhe, pela vida de cada irmão, desde a mais tenra criancinha até o mais idoso ancião. Que Tu abençoes ricamente a todos nós que fazemos parte desta comunidade que é Tua, Senhor, porque nós Te pertencemos. Estamos aqui, ó Pai, para derramar nossa alma diante de Ti, como já o fizemos um pouco enquanto orávamos. Agora continuamos em oração, Senhor. E mormente neste momento queremos ouvir a Tua voz a falar ao nosso coração e à nossa vida. Queremos, Senhor, ser alimentados pela Tua palavra. Nós choramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Algumas lições preciosas, meus irmãos, eu gostaria de tirar para nós nesta noite, baseado justamente nesse texto sagrado. Nós temos aqui como título A Nova Vida, mas muito bem nós poderíamos dar um outro título e falar como deve ser o nosso culto a Deus, ou como deve ser a nossa vida colocada diante de Deus. Como devemos viver em nossos relacionamentos, nós mesmos, ou seja, entre nós mesmos. Talvez seja essa a primeira preocupação quando nós nos debruçamos diante desse texto. Como devemos, qual deve ser os nossos relacionamentos entre nós. Precisamos aprender a viver e a conviver como irmãos. Quando a gente fala viver ou conviver como irmãos, o que nos vem à mente é o sentido de família. Porque falar em irmãos, a gente se reporta logo à família. Como é que os irmãos devem viver? E, geralmente nós sabemos que
Os irmãos vivem debaixo da questão paterna e da questão materna, sob a égide deles. São orientados, são educados, são mantidos, são vigiados, são disciplinados pelos pais. Mas mesmo com todo esse cuidado dos pais, nem sempre todos os irmãos vivem bem, vivem harmoniosamente. Eu creio que todos nós sabemos, por exemplo, que numa família numerosa, por exemplo, dificilmente todos os irmãos são amigos. Às vezes até alguns são inimigos ou se tornam inimigos. O ideal é que todos fossem amigos. Aqui nós estamos trabalhando em cima do real e do comum, do que acontece, do possível, daquilo que nós queremos, do ideal e do real. Daí porque, geralmente em famílias numerosas, acontece 2 ou 3 ou 4 irmãos serem amigos. Quando eles crescem e formam famílias, geralmente eles se dão bem, cada um na sua casa, cada um na sua família. E às vezes, em dias festivos, eles se reúnem para tirar fotografia, né? E aí na fotografia está tudo bonitinho. Abraços, beijos, um abraçando o outro. Pelo menos na hora da fotografia ninguém belisca ninguém. Mas há até alguns que nem ficam perto do outro. Mas isso é o mundo real. A Bíblia, quando fala, irmãos, fala do mundo ideal. Do mundo ideal. E a igreja de Deus é uma família formada de famílias. Preste atenção com uma coisa, meus irmãos, é tão difícil. Nós temos um querido jovem, Daniel, que foi batizado domingo passado, que nós nos alegramos com a presença dele, mas que ele precisa encarar a realidade dos fatos, de que a igreja, meu filho, é um mundo do ideal. Mas nem sempre é assim. Você pode até nós nos cruzarmos na rua e eu ir tão preocupado, por exemplo, com alguns problemas, e velho, isso que não falta é problema, né? Que eu ir de frente com você e não lhe ver. E você vem de frente comigo e me vê. E eu posso passar por você e não lhe cumprimentar. Eu ou qualquer outro irmão da igreja. E qual é a primeira coisa que você vai dizer? Meu pastor passou por mim, nem me cumprimentou. Jamais vai passar por sua mente que eu estou tão preocupado que eu consegui lhe ver, mas não consegui lhe enxergar. A diferença disso? A diferença entre ouvir e prestar atenção. Há uma música aí, é um barulho. Você só sabe que música é se você prestar atenção. E às vezes isso cria problemas porque o irmão não se apercebeu. Mas a pergunta que a gente faz é: e se você me viu, por que não me cumprimentou? Não é? Por que não me cumprimentou? Hoje, quando eu vim para aqui, eu tive que passar rapidamente no shopping para trocar uma camisa bonita que a igreja me deu, né? Mas que ficou um pouco apertada. Não é a gordura, é a prosperidade, né? Nesse tempo
de quarentena, a gente criou um pouco mais, a gente cresceu um pouco mais de lado. E quando eu vinha já para sair e ir para o estacionamento, eu passei e mais ou menos 5 ou 6 metros me veio na cabeça, na mente, que eu tinha visto alguém conhecido. Não sei se ele me viu, que ele estava de cabeça baixa lá sentado, mas eu virei e vi que de fato era aquela pessoa. Quer dizer, eu tinha visto, mas não tinha percebido que eu estava preocupado com outras coisas, inclusive com o horário daqui, que uma pessoa havia marcado comigo. Mas às vezes isso cria problema de interrelacionamentos entre irmãos. Aí nós cantamos que nós devemos aprender a viver com irmãos, uma só fé, não é? Como é que diz o cântico? Uma só fé, um só amor, não é? Mas nem sempre nós vivemos assim. Nem sempre. Quanto maior a igreja, mais problemas existem. E problemas que não aparecem. Porque nas igrejas grandes, prestem bem atenção, a maioria das pessoas chegam atrasadas e saem antes de terminar o culto, para não falar com ninguém. Cada uma corre logo, não cumprimenta nem o pastor, corre logo para pegar os carros e ir embora. Especialmente se for no domingo, para ser os restaurantes, são as igrejas ricas. Eu conheço algumas delas e sei que é assim. E alguns problemas familiares não aparecem porque as pessoas fazem questão que os problemas não apareçam. Não apareçam. Como nós conversamos há pouco, né, mostrei meu marido José. Às vezes as pessoas têm um problema, mas não querem que ninguém saiba. Em outras palavras, se você não quer que ninguém saiba, como é que a pessoa vai orar por você? Então a igreja fica tão fria que nem orar pelo irmão ora, porque o irmão tem um problema, mas não quer que ninguém saiba. Que ninguém saiba. Mas a ideia de culto, a ideia de adoração, a ideia de viver a vida cristã, a ideia de uma nova vida é como devemos viver em nossos relacionamentos entre nós mesmos. E nós precisamos aprender a viver e a conviver como irmãos, que a gente fala que nós temos uma só fé, um só amor. Quer dizer, mais das vezes, há pessoas até que têm lugares especiais onde se sentam. Eu já fui pastor de igreja grande, sei disso, como a coisa funciona. Eu tinha 2 pessoas, não vou citar os nomes delas, mas que, se ela chegasse e estivesse de um lado da igreja, a outra ia sentar do outro lado, disse, mas perto eu não me sento. Mas cantava unidos como família, certo? Na hora de cantar, louvava, abria a boca, não é? São famílias unidas, Senhor. Mas não tem nada disso. Se eu fosse contar as experiências que eu passei, inclusive de chegar um dia na igreja, eu tinha ido para a congregação pela manhã, e quando eu voltei estava um problema tão sério lá, entre um comerciante e um político, que quando eu fui chegando, as pessoas pastor, corra ali que a coisa está séria. Como é a história? É. E eram amigos de infância, crente na igreja. Mas eu acho que um cabo eleitoral desse político chegou lá no estabelecimento comercial lá do irmão, nas caladas da noite, e colocou lá aquelas fotografias, aquela propaganda, e ele havia pintado recentemente toda a fachada. Imagina, foi para cá, que chegou no outro dia, estava daquele jeito. E foi no sábado, quando foi no domingo, se encontraram na igreja. E quando eu entrei,
estava coisa séria. Os irmãos, e o pessoal lá, e alguns presbíteros, a quieta, reda, não sei o que, e a coisa tal. E eu fui chegando, e quando eu entrei, aí, aquele irmão político disse: agora chegou o pastor. Cala-se todo mundo, chegou o pastor. Reverendo Adalto, aconteceu isso, meus cabos eleitorais, tal, mas eu não mandei fazer isso, não mandei nada, tal. Aí, o irmão agora quer que eu mande pintar a fachada do estabelecimento comercial dele como estava. O que é que o senhor diz? Imagina que cruzeta, hein? Aí o outro gritou assim: não, calma, meu irmão, ele fez uma pergunta, deixa eu me responder a pergunta dele. Calma, calma, se acalmem todos. A história foi essa? Foi. Seu fulano foi essa? Foi. Aí eu olhei para o irmão e disse: o senhor não tem culpa direta. Não tem. Mas indiretamente o senhor é responsável. Por quê? Porque são os seus cabos eleitorais. Eles respeitaram. E eu acho que o senhor deve pagar a limpeza da fachada do comércio lá, da casa comercial do irmão. Ele disse: pronto, acabou a questão. Amanhã eu mando fazer, amanhã segunda-feira eu mando fazer. A palavra do pastor é lei. Acabou a questão, vamos embora. E no outro dia mandou fazer. Quantas vezes nós nos degradamos por falta de uma palavra de bom senso? A segunda coisa, como devemos viver em nossos relacionamentos com os de fora? A gente vai analisar o texto, eu vou entrar no texto, viu? Nós já estamos falando de nova vida, de culto, de vida cristã. Veja que praticamente o que Paulo está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, a vossa vida, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós vamos entrar um pouquinho na exegese e no estudo disso aqui. Mas essas ideias que eu estou colocando, elas estão no texto. Como devemos viver em nossos relacionamentos com os de fora, com os não crentes? Eu não sei se alguém aqui se lembra, talvez alguém se lembre, talvez Marta, Júlio, as irmãs aqui devem se lembrar, de um retiro espiritual, um acampamento que nós tivemos lá no final de Olinda, em que nós abordamos em um sermão que eu fiz, ali baseado no tema daquele acampamento, como nós, como igreja, nos vemos, nós aqui. Vocês já começaram a pensar como é que nós nos vemos como igreja? Ou seja, se as pessoas lá de fora perguntar a cada um de nós: como é a sua igreja? Como é que você se sente lá? Ou seja, se nós fizermos uma introspectiva em nossa vida, como é que nós nos vivemos, ou nos vemos como crentes aqui na igreja? Segundo, como é que nós nos vemos como crentes em relação ao povo de fora? Como nós vemos o povo de fora, o povo que não é da igreja? Tudo isso foi tratado naquele sermão faz algum tempo. Porque uma coisa é como nós nos vemos, outra coisa é como nós nos vemos os outros, especialmente aqueles que não são crentes. A ideia de algumas igrejas, de algumas pessoas, é que vê todo mundo como perdido. É um bocado de gente ruim, de gente pecadora, de gente que está no inferno, e que nós somos os santinhos, os separados, os escolhidos de Deus. Não é assim que a Bíblia diz? Que nós somos o quê? Raça eleita, povo escolhido, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Não é assim que nós nos vemos, nos sentimos. Nós somos o quê?
povo santo. Povo é uma raça eleita. Sacerdócio é o povo de propriedade exclusiva de Deus. Que coisa bonita! Nós nos vemos assim. Apesar dos nossos problemas, apesar dos nossos pecados, apesar às vezes da nossa desunião, mas nós nos vemos assim. Afinal de contas, qual é a família que não tem problema? Qual é? Existe alguma família que não tenha problema? Nós temos, mas nós somos o povo escolhido de Deus. E como é que esse povo escolhido vê o povo que não é escolhido? Um povo pecador, empedernido em pecado, que precisa de salvação, e que se não tiver Deus vai para o inferno. E não é verdade isso? É. E que nós precisamos se buscar. Mas como é que esse povo de lá nos vê? Nossa visão daqui para lá é uma. Nós aqui, nossa visão interna é uma, nossa visão daqui para lá é outra, mas a visão dele de lá para cá é outra. Eu acabei de saber há pouco que tem uma pessoa ou outra que diz que não vem aqui à igreja porque nós somos um povo elitizado. Imagina? Você sabia? Quando eu era pastor da igreja presbiteriana de João Pessoa, também eu advogava, tinha meu escritório, e um dia eu disse à minha secretária: mas por que você trabalha comigo tudo e você mora lá perto da igreja, você nunca me fez uma visita ali, não faz uma visita? Deus me livre, doutor, aquela igreja é muito chique. Chique como? Só tem gente bem vestida, o pessoal nos seus carrões. Não, o meu não é carrão. Não, vou ali de jeito, se quiser, eu vou simples, vou não. As pessoas de fora nos veem, alguns como pessoas insuportáveis. Por quê? São pessoas que são santas demais. São pessoas que só elas vão para o céu. São pessoas que são diferentes. Se eu entrar lá, ficam só olhando para a gente. Mas alguns deles são hipócritas. Alguns deles só têm fachada. E sai fazendo o juízo deles de lá para cá. Mas o que é que essas pessoas de fora, o que é que elas esperam de nós? O que é que eles esperam de nós? Espero que nós sejamos santinhos. Por isso eu disse há pouco ao irmão que uma das coisas melhores que existe para você ganhar alguém para Cristo é você fazer amizade. É uma das melhores coisas. Você quebra gelo. Como é que você vai sair daqui convidando pessoas para vir para a igreja? Sério, se eu não tenho nada contigo, sou amigo, coisa nenhuma, nós não temos nada em comum, como é que eu vou? Mas, se você tiver amizade com essa pessoa, ela vem. Porque chegando aqui já não se sente sozinha. Qual é o nosso limite em relação a essas pessoas? O que nós precisamos fazer para ganhar essas pessoas para Cristo? Alguns de nós, alguns aqui da igreja ou de outros, alguns que se sentem tão santos que parece que sai uma fumacinha de santidade. Santidade. Quando sabe que nós somos gente como elas são, pessoas como elas são.
que a gente come arroz como elas comem, come feijão, contém, né? E come feijão como elas comem. E que temos uma vida normal, como elas têm. Mas ainda outra coisa, outra ideia que está aqui no texto, ontem nós entramos profundamente nele, e não vamos sair do versículo 1 hoje. Como devemos viver como cristãos, respeitando as diferentes tradições. Problema, por exemplo, cultural. Fala-se muito hoje de aculturação do índio, né? O grande problema da FUNAI, do governo e tudo, da política voltada para os índios é essa, que os missionários, as pessoas que trabalham, querem aculturar o índio, quer trazer o índio para a nossa cultura, e isso mata a cultura do índio. Ninguém quer ser aculturado pelo índio, afinal de contas, quem é que quer chegar lá e fumar o cachimbo da paz? Afinal de contas, quem é que quer chegar lá na roda dos índios ali e tomar cachaça feita de mandioca? Daqui a pouco fica assim, viu? Quem é que quer? Quem é que quer comer da comida que eles comem? Ou fazer como eles fazem? Não, nós queremos trazê-los para o nosso lado. Mas não é só em referência ao índio. E o africano? O africano chega aqui e traz suas músicas, algumas bonitas, mas aqui não pode cantar. Nós temos que cantar os hinos que vieram de onde? Lá dos Estados Unidos ou da Inglaterra. Inclusive os hinos oficiais. Divino Salvador. É isso aí, entendeu? Mas as músicas deles, não. Os costumes deles, não. Bom, se as pessoas trouxerem alguma coisa boa que a gente vai experimentando, por exemplo, como canjica e pamonha, aí é bom. Mas fora isso, não. Como é que nós queremos tratar o novo convertido? Nós queremos que a pessoa nova convertida já venha burilada, pronta, o diamante. Nós não queremos nem sequer dar um trabalho um pouco de burilar, de ensinar, de caminhar um pouco com o novo convertido. Aí eu me lembro agora do exemplo de meu primo, que era pastor lá na Bahia, e a igreja dele tinha 6 congregações, eram congregações longínquas, e às vezes ele ia para essas congregações e levava tempo, era longe, levava tempo, passava às vezes até 15 dias visitando as congregações, e um dia um rapaz se converteu e disse: pastor, eu queria andar um pouquinho com o senhor. Eu disse: vamos, meu filho, bora, vamos lá. Aí saiu com esse meu primo, andou um pouco, no outro dia disse: amanhã posso andar novamente com o senhor? Pode, meu filho. Rapaz alegre, animado, se convertido na igreja, andava agora com o pastor, ajudando o pastor. Aí meu primo passou no hospital, visitou, naquele hospital simples na cidade, visitou algumas pessoas, saiu, e não tinha álcool para, como nós temos aqui hoje e tal. Aí ele chegou num barzinho assim, disse: por favor, me dá aí um copo de cachaça. Aí o jovem disse: opa, para mim também, assim, ó. Aí o jovem, ele ficou esperando, o jovem foi, pegou o copo de cachaça e tomou. Meu primo pastor não disse nada. Aí o rapaz foi, botou o copo de cachaça assim para o meu primo, ele pegou a cachaça, lavou as mãos. Aí disse: meu irmão, quando a gente vai assim para o hospital, tudo, tem muito gel, mas tem que sair e lavar as mãos. Não é para beber não, viu? Crente não deve beber. Ele disse: como é? Ô, religião desgraçada.
aí não pode beber, não pode se envolver com mulher, que as melhores coisas da vida essa religião proíbe. Meu primo levou aquilo na brincadeira, não recriminou o jovem. Ele disse: não, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Ele estava ajudando o jovem. Já pensou, outro já excomungava logo, né? Ele teve paciência com ele. Então, apenas meu filho está interpretando errado, porque foi que eu pedi. Porque foi que eu pedi. Nós queremos que o novo convertido já venha pronto. Mas eles querem fazer como a gente faz, mas nem sempre. Eu trabalhei muitos anos, meus irmãos, como fazendo encontro de casais com Cristo. Eu e Mitor trabalhamos muito, participamos da organização do encontro de casais de Campina Grande, também em Natal. E é interessante como aquelas pessoas, depois do encontro de casais, vinham para a igreja, e os testemunhos que eu ouvi de algumas delas, e eu vi algumas vezes, pastor, mas como é diferente na igreja quando a gente vem de fora. A gente vê que até pegar aquilo, uma cadeira, uma coisa, é uma coisa diferente do lado de fora. E eu ficava dizendo: meu Deus, que esse irmão nunca se decepcione quando ele começar a ver as verdades e as realidades do mundo em que a gente vive. A verdade é que nós queremos sempre fazer, sempre que as pessoas façam, como nós fazemos. E nós sabemos que elas são crianças em Cristo. Precisam aprender muito mais ainda. Encontrarmos um meio termo também não é o ideal. O ideal é amar, é aceitar essas pessoas, ajudá-las a crescer. Primeiro, meus irmãos, precisamos saber o que somos na fé. E o somos pelas misericórdias de Deus. Veja agora, vamos entrar um pouco mais no texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, a invocar as misericórdias de Deus. Lembra o Escritor Sagrado que ela estava presente, operando na eleição do seu povo escolhido, como opera em nós. Conferiu ela o sentido, a história de Israel, ao seu povo escolhido. Fez com que se consumasse essa história em Jesus Cristo. E associa-lhes os crentes ao sacrifício e à vitória. Tudo isso por causa da misericórdia de Deus. Ai de nós, se não fosse a misericórdia divina. A misericórdia de Deus fizera de cada um daqueles que leem, ou faz daqueles que leem, esta epístola, o que ele é na realidade. Estriba-se Paulo neste fato primeiro e decisivo da misericórdia divina, exortar aos leitores a ponderação do que isto lhes comporta. A divina misericórdia está presente em toda a plenitude no sacrifício da cruz, a que associa cada crente, especialmente em mercê da fé e do batismo. Aí Paulo vai dizer: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Oferecer os corpos por sacrifício vivo dá a entender uma coisa bem importante. A oferta consagrada não mais pertence a quem a apresentou. Ela já não dispõe dela. O crente apresenta sobre o altar o próprio corpo, a vida. Diferentemente dos animais que eram apresentados, eles eram vivos, mas iam ser sacrificados, iam ser mortos. O corpo é a realidade da existência e é a pessoa completa, que nós entregamos completamente a Deus, não apenas um organismo
biológico, o corpo em si, mas toda a nossa vida pertence a Deus. É uma questão puramente espiritual. Eu não me pertenço mais. Se nós pensássemos seriamente nisso, meus irmãos, nosso comportamento seria diferente. Se vocês jovens pensassem seriamente nesse ponto, de que seu corpo, o seu ser, a sua mente, a sua alma, tudo, não pertence a você mesmo, mas pertence a Deus. Mas pertence a Deus. Quando a Bíblia proíbe, ou nos ensina, nos doutrina, de nós sabermos como viver, não dissolutamente, nem em orgias, glutonarias, bebedices, prostituições ou coisas dessa natureza, você leva a entender uma coisa importante, é que o seu corpo não pertence a você mesmo. Isso não é apenas aqui, Paulo fala como organismo vivo, é todo o meu ser. Eu sou muito precioso para estar me envolvendo com certas coisas. Nós somos muito preciosos. Nós pertencemos a Deus. A oferta viva, ela é santa e é agradável a Deus. Os animais eram oferecidos a Deus limpos, sem mancha e sem defeito. É interessante que eram assim oferecidos os animais, escolhidos, não podia haver nenhuma mancha. O profeta Malaquias fala sobre isso. Você vai oferecer um animal doente no altar do Senhor? Não. Mas nós, ao contrário, nós nos entregamos como somos, e Ele é que nos purifica. Daí a Bíblia vinde como estás. A morte com o Senhor Jesus nos traz nova vida. Pense bem nisso. Eu tenho na história da minha família um caso interessantíssimo. Era no interior, isso, igreja de sítio, numa pequena vila, pastores antigos, reverendo Antônio Gueiros, um dos primeiros pastores evangélicos dessa região de Pernambuco, ali especialmente em Garanhuns. Se o reverendo Antônio Gueiros não tivesse feito tantas coisas na vida, uma coisa importante ele tinha feito, ele me batizou. Eu criancinha, assim dizia meu pai. Ele casou meu pai e minha mãe. Ele era o pastor da família, ia uma vez por mês na igreja lá, no sítio. Era conhecido como o pastor Gueiros. E um dia ele chegou e um dos meus familiares, não sei qual o grau de parentesco, contava meu pai, que quando o pastor chegou, ia passar o domingo na igreja, reuniu o conselho, dar a Santa Ceia, pregar. Na reunião do conselho chegou um desses parentes. Se eu queria falar com o pastor e com os presbíteros, aí todo mundo parou, ninguém sabia, conhecia, era figura muito conhecida ali, parente de meu pai, de muitos, porque a igreja lá de onde eu vim era a igreja sui generis. Uma terça parte era da família Lins dos Anjos, a outra parte era dos Anjos Lins, e a terceira parte tinha outros nomes, Teixeira Lins, Teixeira dos Anjos, por aí. Então, essa figura era da família lá, que tinha sido 4 irmãos que chegaram lá, e esses 4 irmãos casaram com 4 irmãs de outra família, e aí misturou-se tudo. E chamaram o rapaz, o pastor Gueiros não conhecia, mas todo mundo conhecia. Pois não, o que o senhor deseja? Eu vim porque eu quero ser batizado.
e quero me batizar e batizar meus filhos. Aquilo soou estranho. O homem não era afeito à igreja, ia à igreja de vez em quando, mas não era muito afeito. E ainda estava ali com, como diz o povo, bafo de cachaça, né? Tinha bebido. E o pastor Gueiros, muito seguro na doutrina, e os presbíteros, você não pode. Ele disse, por que não posso? O senhor não pode, porque inclusive o senhor bebeu. Ele disse, bebi, é verdade. Eu sei que bebi. Eu estou consciente que bebi. Só tem uma coisa. A Bíblia diz, vinde como estáis. Eu estou assim, estou vindo assim. Bebi até pouco, mas nunca mais vou beber. E conversa para cá e conversa para lá, demorou muito. Moral da história, não é que o conselho aceitou e o pastor Gueiros à noite batizou aquele homem e batizou os seus filhos. Também o homem radicalizou, nem Guaraná tomava mais, nem refrigerante, nunca mais. Foi fiel a todos os compromissos, fiel na igreja, a todos os seus compromissos que ele assumiu diante de Deus. Vinde como estáis. A divina misericórdia está presente em toda a plenitude no sacrifício da cruz, a que associa cada crente mercê da fé e do batismo. A oferta no altar do Velho Testamento, oferecida, ela era queimada no próprio altar, sinal de purificação e de santificação. O sacrifício é um dos elementos do culto. No serviço, culto é serviço, do serviço que Deus espera de cada um dos fiéis. Não a semelhança daquele sacrifício do Velho Testamento. Eu não entrego mais um animal, eu me entrego no altar de Deus. Eu me entrego no altar de Deus. Depois ele vai passar a terceira coisa, com isso eu quero terminar. Ele fala de um culto racional. Ele diz fazer isso. Nota o texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, a vossa vida completa, todo o seu ser, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Algumas palavras gregas que não importa para nós aqui, mas que nós são traduzidas e nós aprendemos, especialmente o corpo como soma, a mente como psique. Isso criou uma palavra nova de algum tempo da psicologia, não tão novinha hoje, mas chamada unidade psicossomática do ser humano. O que é a unidade psicossomática do ser humano? O homem é um ser completo, um ser completo. O que o escritor está dizendo aqui tem uma significação, se vocês não aprenderem outras coisas, mas se aprenderem isso, já me dou por satisfeito. Ele diz que nós devemos apresentar o nosso culto a Deus nessa unidade de mente e de corpo, todo o nosso ser, ainda a alma, todo o nosso ser se envolve para o culto a Deus. Não é apenas um culto de carne, não é um louvor aparente, não é como muita gente diz, nós vamos encher a boca do balão. Não é correr para tal lugar porque vem um pregador não sei de onde, ou correr para ali porque vem. Preste bem atenção, nada contra você um dia e ouvir um pregador que tem uma boa mensagem de Deus, nada contra, nem nada contra você ir ouvir uma dessas bandas gospel e tal, também nada contra.
mas que o louvor que Deus está exigindo não é esse aí. Ele é mais significativo. As coisas para Deus têm outro sentido. Veja o problema, meus irmãos, da oração. Problema não, a situação da oração. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ali entra, ora silenciosamente. Interessante. Quarto e porta fechada, ainda tem que orar silenciosamente, é para ninguém ouvir mesmo, né? Só Deus. Ora em secreto, porque teu Pai que te vê em secreto Ele vai te recompensar. Culto a Deus não é culto para o corpo, nem só para a alma, é para a nossa vida. É para a nossa vida. Não é para estourar a boca do balão, não é para cair rolando no chão, não é para estar com festas soltando balões e foguetões, não é para isso, é para uma comunhão real com Deus, sentir Deus na sua vida. Ele aceita o teu louvor, Ele aceita o teu culto. É o corpo pessoa, envolve toda a totalidade, em contraposição aos sacrifícios antigos, que ofereciam o quê? Os corpos dos animais. O culto racional é o culto inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então temos o culto a Deus, deve ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o verdadeiro culto inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Fora de cogitação, o culto formalista, também o culto que inclui experiência pessoal. Não quer dizer com isso que o culto também não tem a sua liturgia, mas não é apenas formalidade por formalidade. Pode ser um programa muito bonito e não ter essência nenhuma. Nenhuma. Eu vou fazer uma festa tal. Eu tenho ontem aniversariou um colega meu que eu estimo muito. Completou 100 anos. Velhinho, ouvindo pouco e vendo bem menos, cuidado pelas filhas. Mas eu peguei o telefone, descobri, tentei falar com ele, e a filha foi. Eu falava, e ela depois falava com ele um pouco mais alto para ele ouvir. Um homem de Deus, pastor Jonatas Ferreira Catão, da primeira igreja congregacional de João Pessoa. Um homem de uma palavra direta, sem meio termo. Para vocês terem uma ideia, era 6 horas da manhã, o telefone tocou. Eu me lembro, um pouco atordoado assim, me acordando. Alô? Ele foi dizendo: é Jonatas Catão, Adalto. Eu disse: Catão, o que é que você quer essa hora? Minha mulher faleceu. O sepultamento vai ser hoje à tarde. Escrevam a página do boletim do culto e venha pregar 3 horas da tarde. Eu disse: como é a história? Você ouviu não? Eu digo: eu estou me acordando agora, então vou repetir. Minha mulher faleceu. Escreva a página do boletim. O culto fúnebre vai ser 3 horas da tarde e você que vai pregar. Mas Catão, não tem mais nem menos. Mas Catão, o que é que eu entendo? O que é que eu sei de tua mulher para escrever alguma coisa em homenagem? Você sabe como fazer, o problema é seu. E chegue mais cedo para trazer a página. Naquele tempo não tinha e-mail, nada, né? Chegue mais cedo para trazer e colocar no programa. Tchau. Esse é, porque está vivo ainda, esse era Jonatas Catão, direto. Mas ele sabia com quem estava falando. Jonatas Catão não costumava pedir certas coisas, ele mandava na igreja. Dizia: é assim. Quem gostasse, gostasse, quem não gostava, mas todo mundo tinha um zelo enorme
e apreciava até as durezas de quando ele era pastor da igreja. Eu estou usando esse exemplo só para que vocês imaginem como é que Deus faz com a gente. Ele trata de meu filho, porque ele não diz sujeito. É por isso. Olhe, cara, ele não vai usar isso. Se bem que no hebraico eu não sei como é. Quem sabe pode ser até assim. Mas ele faz, meu filho, minha filha, faça isso, isso e isso. O culto é assim, assim, assim. Seu relacionamento comigo é assim, assim, assim. O meu relacionamento com você é assim. PT, saudações. Gostou ou não gostou? É assim. Não tem certas concessões. A minha palavra é esta. Meu ensino é este. A doutrina é esta. Se você não se ajunta comigo, espalha. Está fora. Está fora. Não quer trabalhar no meu reino? Problema seu. Agora, para trabalhar no meu reino é assim. O culto a Deus é assim. É o culto inspirado pelo Espírito Santo, não é brincadeira. Como muita gente está fazendo hoje em dia. Aqueles cultos que as pessoas estão correndo para pregador A, B ou C. Tem pregador que já saiu não sei de quantas igrejas e as pessoas continuam atrás das pessoas. O que é que você quer? Você quer personalidade de pessoas? É isso que você quer? Cultuar pessoas? Festa? Balões? É isso que você quer? Ou você quer ter um encontro com Deus? Sentir Deus em sua vida? Adorá-lo em espírito e em verdade? E saber que Ele é o teu Deus, que está cuidando de você, e que Ele exige de você adoração, mas sincera, mas Ele é que dita. Diz que o culto, a adoração, meu filho, tem que ser de acordo com a minha orientação, é com o Espírito Santo, Senhor. Deus lhes abençoe. Amém. Vamos louvar a Deus. Depois o reverendo João Roberto vai impetrar a bênção apostólica e orar. A paz, irmãos. Vamos entoar o hino 334 do nosso novo cântico. Foi na cruz, foi na cruz. A versão que hoje o novo cântico traz é uma versão diferente. Nós conhecíamos ó quão cego eu andei e perdido vaguei. Hoje a versão é em cegueira andei e perdido vaguei. Traz o mesmo sentido, mas os termos hoje são diferentes.
longe do meu Salvador, mas a glória desceu, o seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Já ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe em Cristo Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz, um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém. Bondoso Deus e eterno Pai, queremos te louvar e te agradecer pela palavra trazida essa noite. Que, ó Senhor, o nosso coração busque praticar uma vida que agrade ao Senhor, racional, nosso culto, nosso corpo, a nossa vida seja um culto ao Senhor sempre. Rogamos ao Senhor que nos despeça em paz, nos leve em paz aos nossos lares. E aqueles que estão em casa assistindo a esta programação, este culto, também pelo Senhor sejam abençoados, com paz, alegria, com saúde. E isso para a glória do teu